Segundo domingo do mês de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia Sagrada. Já tivemos aqui uma apresentação muito bonita do nosso Ministério Infantil, o CRAD. Os irmãos já puderam aqui observar algo relacionado ao dia da Bíblia. E eu me coloquei no direito de, nessa noite, trazer uma mensagem expositiva sobre a Bíblia Sagrada. Será, na verdade, uma reflexão, alguns assuntos e pontos relacionados à Bíblia Sagrada, que eu tenho certeza que alguns já conhecem, outros talvez não, mas é importante num dia como hoje a gente trazer uma palavra direcionada à Bíblia Sagrada, que é esse instrumento, né? Esse instrumento que nós utilizamos como regra de fé para a nossa vida cristã. Quantos aqui têm a Bíblia Sagrada? Amém? Uma boa parte, quase todos. Se você não tem, você pode me procurar, que eu vou ter o prazer de te abençoar com um exemplar da Bíblia Sagrada, pois todo cristão deve ter a Bíblia Sagrada. Como foi dito aqui pelo pastor Rodrigo, nós vivemos em uma época que tudo é digital, as pessoas utilizam muito equipamentos digitais e alguns às vezes não têm um exemplar da Bíblia Sagrada, mas é conveniente dentro da nossa instrução e orientação que você tenha a Bíblia Sagrada. É importante que você tenha, que você leia e que você pratique. Não é só conveniente você ter um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa. É mais conveniente você ter, ler e, acima de tudo, praticar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Como eu disse aqui, a Bíblia é uma regra de fé. A Bíblia é o nosso manual cristão. Nós podemos assim dizer. Tudo que nós precisamos, a Bíblia tem resposta. Tudo que nós precisamos, a Bíblia nos orienta. Ah, pastor, mas será que isso é verdade? É verdade, sim. Você pode ter certeza e convicção que nos momentos mais difíceis da sua vida, se você orar e ler a Bíblia, Deus trará uma palavra para você, Deus trará uma direção, Deus trará uma orientação. A própria palavra de Deus diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento da Bíblia. E muitos cristãos hoje têm a Bíblia só simplesmente por ter, mas não tem como prática ler. Ah, pastor, mas eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Então faça como eu. Às vezes eu não posso ler a Bíblia, mas eu ouço a Bíblia. Hoje nós temos uma facilidade imensa. Nós temos vários áudios completos da Bíblia Sagrada que você pode baixar no seu celular, você pode baixar no seu tablet. E se você tiver alguma dificuldade na área da leitura, você pode ouvir a Bíblia Sagrada. Essa semana mesmo a minha esposa falava sobre isso. Ela foi orientada a ouvir a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento vai vir através da leitura, e se em algum momento você não tem essa condição, ou você tem dificuldade de ler, ouça. Você pode baixar em um pendrive, você pode baixar em hoje já não utiliza mais CD, hoje normalmente se utiliza um pendrive, você pode baixar ali Bíblia completa, ou você pode acessar um aplicativo através do seu celular, fazer um espelhamento com o seu carro, né, ali na central multimídia, que normalmente se tem nos carros de hoje, ou senão você pode até ouvir na sua casa via Bluetooth. Existem vários modos de você ouvir a Bíblia. O importante é que você leia ou que você ouça, mas que, acima de tudo, você aprenda o que está escrito na Bíblia. Quantas vezes muitas pessoas se perdem? Quantas vezes muitas pessoas se equivocam nas suas decisões porque, às vezes, não têm o conhecimento da palavra, não sabe como agir em determinadas circunstâncias, porque lhe falta o quê? Conhecimento da Bíblia. E não existe um dia mais conveniente para a gente falar da Bíblia. Nós vamos aqui refletir durante alguns minutos, não muitos, mas vamos falar um pouquinho da Bíblia Sagrada. Eu quero utilizar o texto que está aqui atrás, Josué capítulo 1, versículo 8, onde a palavra de Deus nos deixa um conselho em relação à Bíblia Sagrada. A Bíblia fala desta forma: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Josué orientou dessa forma, está escrito na Bíblia Sagrada.
E dessa forma nós devemos proceder em relação a esse exemplar chamado Bíblia Sagrada. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada e registrada em uma coleção de livros escritos durante séculos. A Bíblia também é o livro mais lido no mundo. Você já deve ter ouvido falar dessa verdade. É importante, às vezes, você utilizar meios para obter conhecimento através de leituras seculares. É bom você se informar, é bom você ler livros de boa qualidade, principalmente evangélicos, e outros livros até de teor de conhecimento, mas você deve saber que o livro mais lido no mundo é a Bíblia. E às vezes você tem esse livro em casa e não dá tanta ênfase, mas passe a dar ênfase, passe a praticar, passe a ler aquilo, que está contido na Bíblia Sagrada, a colocar em prática na sua vida. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. E ainda diz aqui o autor deste estudo, que nesta noite eu me apego a ele. Porém, ela não é só um livro comum. Os leitores da Bíblia precisam saber que ela possui duas naturezas. A Bíblia possui duas naturezas. Possui a natureza humana e possui a natureza divina. Esse exemplar chamado Bíblia Sagrada que você carrega, possui duas naturezas, uma humana e outra divina. A natureza humana da Bíblia significa que ela foi escrita por homens. Já a natureza divina significa que, apesar dela ter sido escrita por homens, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Assim ela é divina, assim ela é a divina palavra de Deus em todos os sentidos. Ou seja, a Bíblia, ela tem duas naturezas. A natureza humana, porque ela foi escrita por homens, e a natureza divina, porque apesar dela ter sido escrita por homens, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus e é a palavra de Deus. O que muda do livro sagrado chamado Bíblia Sagrada para os demais livros é que a Bíblia, ela tem uma natureza divina. Os demais livros têm um conteúdo humano. A Bíblia, além de ter sido escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. Por isso existem duas naturezas relacionadas à Bíblia Sagrada, a humana e a divina. Quando você lê a Bíblia Sagrada, meditando na palavra de Deus, como Josué orientou, em determinadas circunstâncias, você ouve nitidamente a voz de Deus falando com você. Existem circunstâncias, existem momentos da sua vida que você está atônito, atordoado. Você pega a Bíblia, abre em um texto da Bíblia Sagrada e literalmente tudo aquilo que você está vivendo é revelado através da Bíblia Sagrada. Quantos de vocês já não passaram por isso? Isso já aconteceu comigo. Em determinadas circunstâncias da minha vida, passando alguma dificuldade, precisava de uma orientação. Deus usou e se revelou através da Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela tem a natureza divina, porque aqui está escrito aquilo que Deus quis revelar aos homens para que fosse o nosso manual e a nossa regra de fé. Então, por isso, em algumas circunstâncias, você ouve nitidamente a voz de Deus falando com você quando você lê a Bíblia. Porque além dela ter uma natureza humana, ela tem uma natureza divina, é diferente. A Bíblia não é igual aos demais livros, a Bíblia é diferente, porque é uma inspiração de Deus. Então você deve perceber esse fato. A Bíblia tem duas naturezas, a humana e, acima de tudo, ela é divina. O significado do nome Bíblia é literalmente livro ou pergaminho. O significado do nome Bíblia Sagrada provém de uma origem grega e significa livro ou pergaminho. Antes do termo Bíblia ser amplamente utilizado, como é nos dias de hoje, essa coleção de livros era chamada mais frequentemente como as Sagradas Escrituras. Não sei se você já ouviu alguém pronunciar
intitular a Bíblia como as Sagradas Escrituras. Eu, de vez em quando, utilizo este nome que no passado, antes de literalmente utilizarmos o nome Bíblia, usava-se as Escrituras Sagradas. Então a Bíblia se revela a nós, e a Bíblia tem como significado dentro do contexto do seu nome, esse. A Bíblia o significado Bíblia é livro ou pergaminho. E antigamente era adotado o significado da Bíblia como as Escrituras Sagradas. Quando que a Bíblia foi escrita e quem escreveu? A coleção de livros que forma a Bíblia foi escrita por diversos autores num espaço de tempo que compreende entre 1.500 e 2.000 anos. Provavelmente, os primeiros livros que foram escritos datam aproximadamente 3.500 anos atrás. Já os últimos foram escritos há cerca de 2.000 anos. A Bíblia foi escrita num percurso de 1.500 a 2.000 anos, como aqui o escritor desse comentário revela. No entanto, a história registra na Bíblia e abrange um período muito maior. Ela recua à data mais remota possível, visto que ela narra a própria criação do mundo. É um livro que foi escrito há milhares e milhares e milhares de anos. E é um livro que é atual até hoje. A Bíblia é um livro que não se remete só ao passado. Fala do passado, mas está em evidência no presente e nos revela o futuro. Se você parar para observar, muitas descobertas que se evidenciam na atualidade estão reveladas na Bíblia. Muitos fatos que pessoas ficam surpresas, dizendo que foi revelado na atualidade, está escrito na Bíblia, que é um livro que há mais de 3.500 anos atrás, desde o princípio de todas as coisas, já estava em evidência. Por isso, a Bíblia Sagrada é diferente de qualquer livro humano, porque ela tem uma natureza divina. Saiba quem foram os autores da Bíblia Sagrada. Vou aqui passar alguns destes. Moisés escreveu pelo menos, e foi autor principal dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Além desses livros, Moisés também escreveu o Salmo de número 90. Moisés foi um dos escritores da Bíblia Sagrada. Davi escreveu a maioria dos salmos, sendo que 73 deles atribuídos em seus títulos à autoria de Davi. 73 salmos atribuídos à autoria de Davi. Salomão, um dos autores do livro de Salmos, pelo menos de 2 salmos, o Salmo de número 72 e o Salmo de número 127, atribui-se a Salomão o escrito desses salmos. Além disso, também atribui ao sábio rei Salomão a autoria principal dos livros de Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Abacuque, Ageu, Sonofias, Zacarias e Malaquias. Todos esses são atribuídos à autoria dos seus livros no Antigo Testamento, que trazem os seus respectivos nomes. Nós estamos aqui falando de autores da Bíblia Sagrada. Além deles, a Bíblia aí descreve o Novo Testamento também. Mateus é amplamente aceito que o seu livro, chamado Mateus, foi autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. João Marcos foi o autor do segundo evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Marcos. Lucas, o médico Lucas, foi quem escreveu o terceiro evangelho que leva o seu nome, Lucas. Ele também foi escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. O livro de Atos é uma sequência natural do evangelho de Lucas. Ainda existem mais autores. João, é atribuído ao apóstolo João a autoria de 4 evangelhos, além das 3 epístolas e o último livro da Bíblia Sagrada.
A João é atribuído o seu evangelho, 1ª, 2ª e 3ª, João, e também o livro de Apocalipse. Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, ele escreveu nada mais, nada menos do que 13 epístolas, 13 cartas. Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu 2 epístolas que levam o seu nome, 1ª e 2ª Pedro. Tiago, muito provavelmente irmão de Jesus, Tiago escreveu a epístola do Novo Testamento que leva também o seu nome. Judas, possivelmente irmão de Jesus, a ele é atribuída a autoria da carta, que é o penúltimo livro da Bíblia. Esses foram os autores da Bíblia Sagrada. A Bíblia, irmãos, ela é formada originalmente de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia é composta de 66 livros. Esse manual de fé, essa regra de fé que você segue, é composta de nada mais e nada menos do que 66 livros, sendo eles 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento são os livros sagrados dos judeus, escritos em hebraico, a língua original. Apesar de alguns pequenos trechos foram escritos em aramaico. Já os livros do Novo Testamento foram aqueles escritos em grego, já na era cristã, depois do ministério de Jesus. No Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. O Novo Testamento é após o ministério de Jesus, o Antigo é antes. E há alguns livros que são adotados pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa, chamada de livros apócrifos. Esses livros são livros com belas histórias, mas foram considerados pelos judeus livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, eles não foram adotados pelo judaísmo e pela Bíblia evangélica. Esses livros apócrifos são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Baruque, Epístolas de Jeremias, 1ª e 2ª Macabeus. Esses aí são os livros apócrifos. Quando você ouvir alguém falando, você conhece os livros apócrifos? São esses que eu acabei de escrever aqui. Por que eles não estão na Bíblia evangélica? Porque, segundo os relatos judaicos, esses livros são livros históricos, não foram livros inspirados divinamente pelo Espírito Santo. Por isso, eles não foram adotados na Bíblia Sagrada. Mas nada te impede de ter o conhecimento e ler cada um desses livros. Vai absorver e vai te dar conhecimento sobre esses fatos. Ele não está na sua Bíblia por esse fato que acabei de mencionar. Como os livros bíblicos são organizados. O Antigo Testamento conta a história do período antes de Cristo. Já o Novo Testamento registra os acontecimentos a partir do nascimento de Jesus. Os livros do Antigo Testamento também são classificados por suas características e assunto. A classificação é a seguinte: existe o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Existem também os livros históricos, que são os livros de Josué a Esther. Existem também os livros poéticos de Jó e Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Existem também os livros no Antigo Testamento chamados de livros de profecia, que vai de Isaías a Malaquias. Esses são os livros do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento existem os evangelhos, que vai de Marcos a João, as epístolas, que vai da primeira epístola de Romano à epístola de Judas. O livro da profecia no Novo Testamento, nessa categoria se enquadra apenas um livro chamado Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos. Aqui está um relato de cada título, de cada um desses livros. Muito se pode ser dito o que é a Bíblia. Resumidamente, podemos dizer que a Bíblia é, em primeiro lugar, isso é importante que você guarde, a Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão, sendo conduzido e direcionado por Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé
e deve ser colocada em prática na nossa vida. Por isso que adotamos em todos os nossos cultos um momento para a aplicação da palavra de Deus. Nós aqui não utilizamos uma revista, não utilizamos um livro secular, não. Nós utilizamos a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. É através da Bíblia, irmãos, que nós somos orientados. É através da Bíblia que nós somos instruídos. É através da Bíblia que a nossa vida é governada. Por isso, em primeiro lugar, a Bíblia é chamada da nossa regra de fé. Apenas a Bíblia Sagrada possui autoridade absoluta para nos revelar o modo com que devemos viver. Apenas a Bíblia tem essa capacidade. Apenas a Bíblia tem essa condição. Apenas a Bíblia pode nos direcionar e nos mostrar corretamente qual é a nossa forma de viver, de forma que possamos nos enquadrar nos preceitos divinos e agradar a Deus. É por isso, irmãos, que nós temos que seguir a Bíblia. Existem muitas pessoas que dizem que amam a Deus, mas às vezes não praticam a Bíblia. Existem muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não praticam a Bíblia. Existem muitas pessoas que dizem que confiam em Deus, mas não praticam a Bíblia. Aí não adianta você conhecer a Bíblia e não praticar, você amar a Bíblia e não praticar, você confiar e não praticar. Por isso que a Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé, deve ser a instrução que nós precisamos para todos os momentos da nossa vida. Então, em primeiro lugar, é muito importante que você entenda que a Bíblia é a única regra de fé do cristão que deve ser praticada e colocada em prática na sua vida. A Bíblia, irmãos, também é algo totalmente inspirado por Deus. Como nós já dissemos no início desse estudo nesta noite, que a Bíblia ela tem duas naturezas. Ela tem a natureza humana porque foi escrita pelos homens, mas tem a natureza divina porque ela foi o quê? Inspirada por Deus. Foi Deus que revelou ao coração desses homens que foram citados aqui, que foram os autores de todos esses livros da Bíblia. Foi Deus que revelou ao coração de cada um deles o seu propósito. E o seu propósito foi colocado aqui, neste livro chamado Bíblia Sagrada. Então, em primeiro lugar, a Bíblia é uma regra de fé para a nossa vida. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a Bíblia não foi só escrita por homens. Além de ser escrita, ela foi inspirada por Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter um entendimento que é Deus falando conosco. Quando nós colocamos, quando nós nos damos, quando nós nos envolvemos na prática de ler a Bíblia, nós precisamos compreender que nós estamos ouvindo Deus falar conosco, porque ela foi inspirada por Deus. Tudo que está registrado na Bíblia foi inspirado por Deus através do Espírito Santo que direcionou a vida de cada um desses autores. Assim, o próprio Deus é o autor primário das Escrituras Sagradas. Primeiro, a Bíblia é a nossa regra de fé. Segundo, nós temos que entender que foi Deus que fala. É Deus que fala através da Bíblia Sagrada, porque ela foi inspirada por Deus. Primeiro, a nossa regra de fé. Segundo, é Deus que fala conosco através da Bíblia. Terceiro, nós temos que entender que a Bíblia é inerrante. A Bíblia é a verdade acima de qualquer suspeita. Apesar de ter sido escrita por homens falíveis, a Bíblia não possui qualquer erro ou contradição. Como ela foi inspirada por Deus, tudo aquilo que foi escrito nela, pelos seus autores humanos, teve a supervisão e aprovação de Deus. Por isso a Bíblia é inerrante, não existe erro na Bíblia Sagrada. Existem, às vezes, variações de tradução. Às vezes nós utilizamos várias traduções, porque, como já ouvimos aqui, através desse estudo nessa noite, a Bíblia foi escrita no grego e no hebraico. Às vezes, da tradução do grego para o português, há variação, do hebraico para o português, há alguma variação. E aí a gente utiliza, às vezes, traduções diferentes, que são mais coerentes com determinado assunto que nós estamos colocando em pauta através da Bíblia Sagrada. Mas erro não, jamais. A própria palavra de Deus diz que, ai daquele que tirar alguma coisa deste texto. Nós não temos essa condição. Existe aí até alguns projetos aí que estão em pauta, né?
neste momento no nosso país que querem até mudar, mas não vão conseguir, porque a Bíblia nada mais, nada menos é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé, a Bíblia é a voz de Deus falando conosco, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, a Bíblia é inerrante, não existe erro na Bíblia. Além dela ser inerrante, a Bíblia é infalível. A Bíblia é inefável. A Bíblia é inefável. A Bíblia é infalível. A Bíblia é infalível porque ela é incapaz de ter erros. É absolutamente confiável. É a nossa regra de fé. A Bíblia é inefável porque a origem dela é divina, portanto não expressa palavras humanas. A Bíblia vem de Deus, por isso a Bíblia é inefável, por isso a Bíblia é infalível. Olha só o que diz o texto da palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e 21, na tradução NTLH, diz assim: acima de tudo, porém, lembrem disto, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, comprova que a Bíblia é divinamente inspirada. Em sexto lugar, irmãos, a Bíblia, ela tem resposta para os grandes questionamentos da humanidade. A Bíblia responde quem somos, a Bíblia responde de onde viemos, a Bíblia responde quem nos criou, quem criou todas as coisas, por que existimos e como devemos viver. E ainda diz para onde vamos. A Bíblia responde qualquer dúvida. Só você ler a Bíblia. A Bíblia responde de onde você veio, quem te criou, por que existimos, como devemos viver e para onde nós vamos. A Bíblia tem resposta para tudo. Não importa o momento que você está vivendo, não importa o que você está passando, não importa a dificuldade, as aflições, as angústias, se lembre só de uma coisa: a Bíblia tem resposta para tudo na sua vida. Quando você estiver passando por um momento que precisa de uma resposta, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, porque Deus vai falar com você. Hoje nós vivemos em uma época, em uma era, que as pessoas já não dão crédito como deveriam dar à Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus falando com você. E qualquer questionamento, qualquer dúvida que você tenha, recorra à Bíblia. Às vezes nós perguntamos a algumas pessoas sobre alguns fatos, e às vezes não obtemos a resposta satisfatória. Leia a Bíblia. Em algum momento Deus vai te revelar o que você precisa ouvir como resposta, porque a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia, além de ter resposta para todos os nossos questionamentos, para todos os questionamentos da humanidade, a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é divina porque ela foi revelada por Deus. Deus se revela de várias formas ao homem. Hoje mesmo você ouviu e viu Deus utilizar aqui o presbítero Mário para revelar algo sobre a vida de alguém. A Bíblia é a maior revelação que nós temos. Existem muitas pessoas que acham que Deus só revela quando Deus utiliza um dos seus instrumentos aqui na terra. A maior revelação que nós temos, irmãos, é a Bíblia. Existem pessoas que batem de porta em porta atrás de um profeta, querendo ouvir uma profecia. Leia a Bíblia. Você quer ouvir uma profecia? Leia a Bíblia. Você vai ouvir a maior de todas as profecias para a sua vida. Uma profecia infalível, porque é a voz de Deus falando diretamente com você. Por isso que a Bíblia é uma revelação de Deus. Deus pode utilizar e se revelar de várias formas, como já disse aqui hoje,
mas é a Bíblia que encontramos a autorrevelação especial de Deus. É através das Escrituras que tomamos conhecimento da forma clara sobre os seus mandamentos, sobre os seus propósitos e sobre o plano redentor através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos revela tudo isso. Pastor, como eu devo andar? Leia a Bíblia, ela vai te mostrar. É lógico que se pudermos te instruir, estaremos aqui. Mas se você tiver qualquer dúvida e não tiver essa oportunidade, leia a Bíblia. Ela vai te instruir, ela vai te orientar. A Bíblia, ela é acima de tudo, acima de qualquer coisa, cristocêntrica. Centenas de personagens bíblicos são citados nela, como pregamos aqui por várias vezes, mas Jesus é o personagem central das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para a sua vinda, e o Novo Testamento mostra o cumprimento do que foi predito no Antigo Testamento. O Novo Testamento descreve os detalhes do ministério do Filho de Deus, Jesus Cristo, na terra, e a realidade da sua segunda vinda em breve. Existem muitas pessoas que estão atordoadas com tudo que está acontecendo nesse momento. Irmãos, se você parar para ler a Bíblia, você vai encontrar resposta. Pastor, mas por que nós estamos passando por tantas circunstâncias, tantas situações? Por que morte, guerra, rumores de guerra, corrupção, tanta coisa triste está acontecendo com a humanidade? A Bíblia descreve tudo isso. Tudo isso que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Se pararmos para analisar, irmãos, nós estamos mais perto do que nunca da segunda vinda de Jesus. Por isso a Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Tanto no Antigo quanto no Novo, Jesus é o alvo principal da Bíblia Sagrada. Como descreve aqui o autor, a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia é informação clara, precisa e confiável acerca do futuro. Quantas pessoas às vezes querem saber o futuro? Leia a Bíblia. A Bíblia revela de forma incondicional, incontestável, como será a consumação de todas as coisas. Ela informa sobre a condenação eterna que aguarda os ímpios, também revela a promessa do futuro glorioso àqueles que foram redimidos através da obra de Cristo na cruz do Calvário. O futuro está descrito na Bíblia Sagrada. Ela revela tudo. Revela a condição do ímpio, revela a promessa para o justo. É por isso que nós nos apegamos à Bíblia. É por isso que é importante, irmão, você valorizar a Bíblia. De tantas coisas que possamos dizer sobre o que é a Bíblia, tudo se resume na plena compreensão da verdade de que ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a própria palavra de Deus revelada a nós. O resumo da Bíblia Sagrada é esse, irmãos. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revelada a nós. Então, se você acredita em Deus, se você quer ouvir Deus falar com você, apegue-se à Bíblia Sagrada. Leia, se você não tem condição, ouça a Bíblia Sagrada. Mas nunca abandone a Bíblia. Esse dia é oportuno para a gente trazer uma palavra de reflexão sobre a Bíblia. Para muitos, a Bíblia se tornou um artigo ultrapassado, mas para nós cristãos, nunca. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus falando conosco. Quantas pessoas em momento de situação extrema na sua vida, tiveram a sua vida totalmente transformada, porque simplesmente abriram a Bíblia e ouviram Deus falar. Quantas pessoas em momento de desespero, a ponto de dar fim à sua vida, querendo promover um suicídio, abriram um exemplar chamado Bíblia Sagrada e tiveram a sua vida transformada, porque a Bíblia é a voz de Deus falando conosco.
Quantos de nós, em quantos momentos da nossa vida de angústia, tivemos a nossa situação transformada, porque abrimos um exemplar da Bíblia Sagrada e ouvimos literalmente Deus falando conosco. Quantas vezes você não sabe para onde ir, qual o caminho prosseguir, qual a conduta tomar, e você abre a Bíblia Sagrada e ela te mostra o rumo. Se você está aqui nessa noite perdido, desorientado, precisando de uma instrução, eu vou à igreja nessa noite, porque eu preciso de uma instrução. Você hoje foi literalmente instruído através da Bíblia Sagrada. Qualquer momento, qualquer circunstância, abra a Bíblia, que você vai ouvir Deus falar com você. A Bíblia não é só para ficar na estante fechada. A Bíblia é para ser lida. Eu já disse que se você tiver dificuldade, ouça, que existe meio para isso. Mas não deixe de forma alguma de descobrir o que está escrito aqui dentro desse livro, chamado Bíblia Sagrada. Porque você vai ter orientação para qualquer circunstância da sua vida. Amém? Eu quero convidar o Ministério de Louvor, estarão adorando a Deus com um louvor para nós fecharmos o nosso culto nesta noite.